Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, tive o prazer de ver o documentário Prédio da Caixa do cineasta Arthur Moura, da 202 Filmes. A pré-estreia foi hoje, né? E eu tava online, eu falei, vou ver, já tava acompanhando alguns trailers, pedacinhos de entrevistas que ele colocava, né, no canal dele, da produtora no caso. E deu aquela vontade de ver, porque eu pude conhecer o condomínio da Caixa Econômica, né? Aliás, quem é de Niterói conhece o condomínio da Caixa, que fica lá na Avenida Amaral Peixoto, centro, né? Bem em frente às barcas. Então o que acontece? Você que não é da cidade, eu vou tentar, né, falar um pouco por alto da história desse prédio para poder, né, falar sobre o próprio documentário. E o que rolou ali, né, era um prédio da década de 60, situado bem no meio da avenida, né? E esse prédio ele foi desapropriado, tá? Então ele se tornou, né, um local de baixa renda, né? Então as pessoas que compravam apartamento ali eram de baixa renda e aos poucos, né, foram acontecendo situações ali dentro que foram, né, degradando ainda mais o condomínio. Então o edifício Nossa Senhora da Conceição, né, ele foi fechado, interditado literalmente pelo poder público. Porém, rapaziada, o Arthur Moura ele não mostra esse lado da interdição do prédio, né? Vamos interditar o prédio. Ele mostra as consequências da interdição do prédio, né? E aí que entra a questão, né, da reflexão no seu documentário, porque o que acontece? O edifício Nossa Senhora da Conceição ele contava, né, com pessoas de diversos lugares do Brasil e também do exterior, né? Então, por exemplo, africano que veio tentar a sorte por aqui, não tinha dinheiro aonde ficar, ia lá conseguir alugar um apartamentinho baratinho ali. Estudante que veio lá de Belém do Pará, tem uma menina que conta e tal, né, que ela veio de Belém para estudar na UF e tal. Com pouco dinheiro ficou ali, né? Pessoas lá da década de 60, 70, da época em que o condomínio ainda era valorizado, que lutaram, né, para comprar um imóvel ali, ralaram, né, a vida inteira, conseguiram e perderam suas casas, né? Então a gente vê, né, sempre a dor, né, da pessoa que tinha alguma coisa e perde tudo, né? Cada entrevistado é, digamos assim, entre aspas, de partir o coração, porque a gente consegue ver, né, a luta, o sofrimento e a tristeza daquela pessoa, né, que um dia teve uma casa e teve que sair com a roupa do corpo e literalmente dormir na rodoviária. Tem um depoimento desse no documentário. Então o documentário do Arthur Moura ele é muito impactante, né? Eu vi, né, eu já conhecia o condomínio, conhecia, né, o que aconteceu lá, né, o fato da interdição alguns anos atrás, mas eu não conseguia imaginar a dimensão disso, né? Eu sou jornalista, né? Você que está chegando aqui não sabe, eu sou formado em jornalismo e por desemprego eu fui atuar no mercado imobiliário. E eu tive contato com 2 apartamentos nesse condomínio, na época em que eu era corretor de imóveis. E um eu não trabalhei e o outro eu trabalhei, né? E aí que entra uma outra reflexão. Então, o primeiro que eu trabalhei, né, era de um outro colega da Patrimóvel. Eu não vou citar o nome dele, talvez ele saiba, né, ao ver esse vídeo. Ele já fez até comentário aqui no canal e tal, né, falando sobre especulação imobiliária. E esse colega estava vendendo um apartamento no 9º andar, tá? E até cheguei a levar um cliente lá e tal, eu acho que na época, rapaziada, ele estava pedindo 75 mil, isso em 2014 ou 2015. 75 mil para um apartamento em Niterói é muito baixo, tá? Aqui você vai morar na faixa de Gaza da cidade por 200 mil, tá? E ele estava lá tentando e tal, eu tive lá para conhecer o imóvel, até com o cliente. O cliente quando viu, né, qual era o prédio, ele falou, olha, eu não quero comprar aqui, eu vou subir com você para o rapaz não perder o tempo dele lá que está esperando a gente. Né? Então eu já subi sabendo que o cara não iria comprar o apartamento. Né? E olha que eu disse, ó, é o Nossa Senhora da Conceição, né, em cima da Caixa Econômica, famoso aqui na cidade. E eu vou ser bem sincero, o apartamento era de frente, tinha uma planta boa, tá? Não era uma planta ruim, para um padrão, né, de quarto e sala, era uma boa planta. Tipo,
existiam coisas ali que, né, eram complicadas. Por exemplo, elevador totalmente depredado. Eu subi rezando para chegar lá em cima e desci rezando para chegar lá embaixo, não para despencar, né? E isso é citado também no documentário. Então, tipo, poderia sim haver uma interdição, talvez, dos elevadores, mas não do condomínio por inteiro, que foi o que aconteceu na realidade, né? Então eu trabalhei esse apartamento e o outro, que foi mais pitoresco. O cara me ligou e tal, né? Viu que eu tinha anunciado um ali no LX, o do corretor todo direitinho, documentação ok e tal. E o do cara era uma posse, né? O pessoal foi invadindo até que caiu na mão dele. Era um advogado aqui da cidade. E aí ele falou comigo, cara, eu tentei regularizar de tudo que é maneira, não consegui. E aí até me passou uma seriedade, né? Tipo, o cara parece que teve uma boa intenção. Ele comprou o apartamento, né, de alguém que invadiu e vendeu pra ele. Né? Talvez ele tenha pensado, é uma posse, dá pra regularizar, usa o capião e tal, mas o cara não conseguiu. E quando eu soube que era uma posse, cara, eu achei muito doido, porque eu nunca tinha visto posse em apartamento. E aí eu, na hora, né, ó, não dá não. Até que no final esse advogado resolveu pegar o apartamento e transformar em escritório pra ele. Né? Ele falou, vou montar um escritório ali e tal, né? Eu tô sem escritório. E até perguntou, você quer dividir comigo? Né? Você pega a parte de corretagem? Na ocasião eu falei pra ele, pô cara, difícil, porque eu trabalho mais na região oceânica, né? É longe, então eu não vou ficar gastando de passagem, gasolina, estacionamento e tal, né? Pra uma profissão que você só ganha se vender. Então eu mandei essa pro cara, né? Não peguei não, né? E eu fico pensando, imagina se eu tivesse pego, né? O apartamento ali e as minhas coisas ficassem dentro do prédio. Então, que é o que é retratado, né, no documentário. Cara, eu fiquei assim, cara, ia perder muita coisa minha, né? Computador, por exemplo, né? Um notebook que eu tenho, por exemplo, com fotos de família, né? Momentos da minha vida, que estão tudo de backup naquele computador. Eu fiquei assim, cara, quantas pessoas não perderam as suas vidas, né, dentro dos apartamentos quando foram obrigadas a sair, né? Quando foram expulsas de suas residências. Né? Então é tudo muito impactante. Né? A gente que está do lado de fora, a gente não tem essa dimensão. Né? Então o documentário ele consegue mostrar essa dimensão. Fora que o Arthur Moura ele se utiliza muito de imagens de drones, né? Daquela região central de Niterói. E isso nos leva a uma reflexão acerca do mercado imobiliário propriamente dito. Né? Por que foram desapropriar logo aquele pessoal dali? Né? Por que aquele prédio feio, digamos assim, entre aspas, abandonado, sem nenhum apoio do poder público, ele foi fechado, interditado e não foi feito nada? Né? Então, tipo, por que o comerciante que estava embaixo, né, o dono do Joinville, das outras lojas, né, porque tinha uma galeria embaixo, estão fechados sem poder trabalhar? Então a gente começa a fazer uma reflexão, né, sobre esse contexto dentro do mercado imobiliário. E aí eu vou pro prédio da frente. Eu tive um outro cliente que falou o seguinte: meu apartamento é de frente para Amaral Peixoto, o que mata é a vista. Por quê? Tem aquele prédio da Caixa na frente. Né? Então a gente vê um cara que estava vendendo um apartamento no prédio em frente, condomínio líder. Né? Me falou isso alguns anos atrás. Se um morador de um condomínio um pouco melhor, tá, ele reclama do condomínio pior, né, que está lá meio que abandonado pelo poder público, o que seria da cidade que está querendo revitalizar o centro da cidade? Quando eu fui corretor da Patrimóvel, eu trabalhei em lançamento naquela região central, tá? Então, o que acontece? Nós temos caminho Niemeyer naquele entorno, né? Então a gente começa a refletir, né, que o grande problema do condomínio Nossa Senhora da Conceição não era o fato dos moradores morarem ali, sim o fato dele ser, né, um condomínio feio numa região que está valorizando, ou seja, essa desapropriação, né, ao meu ver, tá vendo pelo documentário, né, estou interpretando até com um olhar de corretor de imóveis também, né, além do jornalismo. A minha visão é a seguinte: poxa, esse prédio vai desvalorizar o que está no entorno, caminho Niemeyer, né? E aí entram outras situações, né? No final do condomínio existiam ali privês de prostituição. Então, né, a prostituição ela desvaloriza imóvel. Então a gente começa a pensar, né, nessa questão toda, né? Talvez essas pessoas possam ter perdido suas casas,
literalmente por causa do mercado imobiliário, né? Que em Niterói ele é extremamente devorador, digamos assim, né? Você vê, aqui a gente pega casa com valor venal em IPTU de 300 mil e o proprietário pede 1 milhão. Então tudo aqui, né, é muito especulado, é muito valorizado, né? Mercado imobiliário daqui é extremamente irreal. Você paga, né, o triplo do que está no IPTU no imóvel, né? Então, né, o cara vai comprar um apartamento, sei lá, próximo ao Caminho Niemeyer, perto do prédio da prostituição, um exemplo, no prédio, né, dos imigrantes ilegais, no prédio, né, da galera, dos ambulantes, dos pobres, né? Então isso me leva a uma reflexão, né? Então essa questão toda do documentário do Arthur, né, ele me leva a uma reflexão que desigualdade social, né? O rico tem vez, já o pobre, né, é aquele que lutou para comprar um apartamentinho na Amaral Peixoto, num condomínio relativamente ruim, né? Porque é um condomínio ruim com problema, sim, né? Mas é o que a pessoa tem, é a moradia que a pessoa tem. E hoje essa pessoa, né, pode estar morando na rua, porque o poder público não fez nada. O poder público não recolocou essas pessoas em moradia popular, simplesmente expulsou e as pessoas saíram com a roupa do corpo. Então é isso aí, um ótimo documentário, vale a pena pesquisar, tá no YouTube, né? Não sei até quando, eu vi a estreia hoje, né? Mas vale a pena dar uma pesquisada, é o prédio da Caixa e vale a pena seguir também o Arthur no canal, 202 Filmes, porque realmente é fabuloso, é muito bom. Falou, aquele grande abraço, até a próxima.